Pois bem, agora vamos lá. Chegamos ao tópico de número 3, né? Dando prosseguimento à nossa lição de hoje. Dando prosseguimento, nós vamos ver agora o tópico de número 3, que vai falar dos deveres do presbitério. 3.1 fala o primeiro dever desse homem que foi chamado, que foi separado para o presbitério. Primeiro, apacentar a igreja. Aqui a gente já observa a grande importância desse chamado, né? A grande importância desse homem que foi separado para exercer essa função tão importante. A posição eclesiástica de Pedro, como nós já vimos, era presbítero, né? Então, olha só que honra para nós, para os presbíteros, exercer a mesma função que o apóstolo Pedro, né, que era líder, né, da igreja em Jerusalém. Então vamos lá. 3.1. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa, né? 1 Pedro 5:2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, né? Então, primeira observação, o rebanho é de Deus, né? Não se pode exercer essa função pensando que o rebanho é seu. Não, você vai cuidar do rebanho e tem um dono. E olha que esse dono, a Bíblia fala que ele tem ciúmes da sua igreja, ele cuida da sua igreja, né? Então é preciso apacentar, né? Apacentar não é espancar, apacentar é cuidar bem, é cuidar com carinho, né? Então Pedro exortou isso aqui aos presbíteros da sua época, né? Eles precisam, os presbíteros são homens da palavra, né? São aqueles que são os despenseiros, né? O que é esse, irmão Clécio? O despenseiro é aquele que vai lá na despensa, né? É aquele que vai buscar o alimento para distribuir para as ovelhas. E olhe que as ovelhas, ela não vai comer qualquer coisa. Ovelha, ela não vai comer capim seco. Ovelha não come comida requentada. Ovelha, ela vai comer o pasto verde, como diz lá no Salmo 23, né? Que o verdadeiro pastor, ele conduz as suas ovelhas por pastos verdejantes. Glória a Deus. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, né? Não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Como já falei, o rebanho é de Cristo, né? E aquele que está efetuando, que está agindo, que está trabalhando nessa função, ele não pode ser um pastor, um presbítero espancador, né? Ele não pode simplesmente trazer palavras que vão ferir, né? Que vai ferir as ovelhas. Ele precisa ser alguém que ele conduza, que carregue as ovelhas no braço, né? Que busque, independente dessa ovelha, se ela vai trazer bons rendimentos, se vai trazer uma boa lã, né? Eu vou ser mais claro, irmão. Independente se essa pessoa ela vai trazer um bom dízimo, uma boa oferta ou não, né? O importante é que o bom pastor, aquele que conhece, ele vai saber que se independente do dízimo, independente da oferta, independente de raça, independente de finanças, ela é uma ovelha, né? E essa ovelha precisa ser bem cuidado. Observe que não é a ovelha que vai carregar o pastor, não é a ovelha que vai dar boa vida ao pastor, mas é o pastor que vai cuidar das ovelhas, e esse cuidado é com amor, né? É um cuidado pastoral, né? É o cuidado como o rei Davi cuidava das suas ovelhas ainda na sua juventude, né? Dando a sua própria vida ou arriscando a sua própria vida para cuidar de uma ovelha, para salvar uma ovelha. Vamos lá. Esse ato
ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Versículo 3 diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então ninguém pense que foi chamado para o presbitério e agora ele vai querer obter lucro, né, com esse apacentar de ovelhas. Não, ele precisa ser um apacentador, mas que exerça essa função voluntariamente, né, sem interesse financeiro. Né? A gente percebe que na obra existem aqueles que tomam para si esta função e com isso eles querem obter lucro, né? Querem exercer essa função sem temor e sem tremor, porque está sangrando as ovelhas que não são dele, mas tem um dono. E no tempo certo ele vai ter que prestar contas. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus, né? Então, a gente observa aqui que o campo de ação do presbítero, ele abrange várias esferas da vida da igreja local. Primeiro, ele vai cuidar da vida espiritual dessa pessoa, desse novo convertido, né? Ele vai cuidar também da vida social, vai ajudar para essa nova pessoa agora, para esse novo convertido, como ele vai se comportar na sociedade, né? Qual é a sua ética, como ele vai ter agora uma nova ética moral, né, diante da sociedade e também na sua própria família, né? E como é que ele vai fazer isso? Pela palavra. Ele vai ter que usar a palavra, porque o presbítero, isso é muito importante, irmão. Um presbítero, ele precisa conhecer pelo menos as doutrinas básicas da palavra de Deus, né? As doutrinas básicas do Evangelho. Porque sem essas doutrinas básicas, ele não vai ter alicerce para fundamentar a sua palavra, né? O seu conselho, a sua opinião. Né? Então, o alicerce, o material de trabalho do presbítero é a palavra. E ele precisa ter domínio, né, dessa palavra. A Bíblia já aconselha que domine bem a espada, a palavra da verdade. Né? Então, vamos lá. 3.2. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais na atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Nós vemos isso aqui, nós já falamos sobre esse governar. Tem muita gente que entende esse governar de uma forma errada. Eu não vou mais tocar nesse assunto porque nós já falamos anteriormente. Porém, esse mesmo presbítero que tem que ser apto para governar a própria casa, ele precisa também ser apto para ensinar. Né? E aquele que vai ensinar, ele só vai ensinar se um dia ele sentou para aprender. Então, é preciso que exista homens treinados e capacitados para ensinarem na obra de Deus. Então, irmãos, como nós estamos vendo, esse presbítero ele precisa sentar para aprender, ou esse candidato a presbítero ele precisa sentar para aprender. E a gente vê essa deficiência nas escolas dominicais, onde muitas pessoas se acham, né, acham-se já preparadas e têm essa deficiência de querer aprender, né? Muitos já se acham preparados e não vão para a escola dominical para buscar aprender, mas a gente percebe que o aprendizagem ele é progressivo, né? A gente nunca vai deixar de aprender. Liderar o rebanho de Deus
segundo o Novo Testamento, é estar disponível. Disponível a quê? Disponível para servir e não para ser servido, como nós já vimos lá, isso em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Também Marcos 10, capítulo 42 a 45. A chamada, o ministério, a chamada para a vida eclesiástica, para a vida da obra do Senhor, o propósito é servir, né? O propósito é servir. Nós vimos a lição que Cristo nos deu, né? Como ele sendo o servidor, né? Esse é o que o Evangelho de Marcos ele vem mostrar para nós, e Lucas, né? Vem mostrar para nós o Evangelho do Cristo servidor, aquele que está para servir a sua igreja e não para ser visto, como muitos estão pretendendo por aí, né? Muitos estão querendo aparecer mais do que o próprio Cristo, né? João nos dá uma lição muito importante e maravilhosa a respeito de quem deve ser visto, de quem deve aparecer na vida do crente. Alguns dos discípulos chegaram para João e disseram: olha, João, Jesus está batizando mais do que você. A resposta de João foi maravilhosa. João respondeu dizendo que ele cresça e que eu diminua, né? Ou seja, que Cristo apareça e que nós venhamos a nos esconder em Cristo, com o objetivo de exercer competentemente essa função. O presbítero deve ser uma pessoa, primeiro, experiente, idônea e pronta para ser exemplo na igreja local. O presbítero ele deve estar pronto para ser um exemplo, né? As pessoas devem olhar para ele e ver esse homem um exemplo de homem de Deus em todos os seus aspectos, né? Ensinar e governar com qualidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa, né? Então, ensinar, né? O ato de ensinar, ele é muito importante, né? Porque ensinar é fazer alicerce, né? É levantar base, né? Então, muitas vezes é tão difícil conseguir professores na EBD, como já falei em outras aulas. É muito complicado conseguir alguém que trabalhe com esse ministério de ensino, com essa que é estruturar o alicerce espiritual dos novos crentes. É muito difícil, porque ele demanda tempo, ele demanda dedicação e ele demanda experiência para trazer ensinamento, né? Ensinar, como já falei, ao contrário do que muitos pensam, não é mostrar conhecimento. Ensinar é transformar o seu conhecimento em ensinamento, e que esse ensinamento venha frutificar e mudar a vida de alguém que está sendo instruído. 3.3. Ungir os enfermos. Tiago capítulo 5, verso 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, né? O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Então, Tiago capítulo 5, ele instrui para nós que, se estiver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja para que ele vá ungir com o azeite e orar, né? Agora, o que é muito interessante é que esse ato de ungir muitas vezes está sendo banalizado dentro das igrejas. Por quê? Porque está se ungindo tudo, meu irmão. Se unge relógio, se unge bateria, se unge guitarra, consagra pandeiro, consagra microfone, consagra tudo, mas esquece-se de que quem vai tocar naquela bateria que foi consagrada precisa também ser consagrado. Aquele pandeiro que foi consagrado precisa também, quem for tocar nele, ser consagrado também ao Senhor, né? Então eu acho mais importante que se consagre, que essa pessoa que vai
tocar esse instrumento, ele seja consagrado antes de mais nada, né? Então, essa ação de chamar os presbíteros para ungir o enfermo não significa dizer também, irmãos, que somente o presbítero é que pode ir, né? Eu vejo de uma forma, talvez alguns possam não gostar do que eu vou falar, mas na ausência de um presbítero, pode chamar até uma criança. Por quê? Porque o que vai curar não é o azeite, o que vai curar não é o presbítero, o que vai curar é a oração da fé, ou melhor, é Cristo que vai curar por meio da oração da fé, né? Então, se não tiver o presbítero, chame uma dirigente do ciclo da oração, chame uma irmã que tenha fé e vida com Cristo, né? Chame um jovem que tenha fé e vida com Cristo, e a oração da fé, ela vai sim, sem sombra de dúvidas, curar o enfermo, né? Mas se não tiver azeite, o azeite, irmão, é simplesmente uma simbologia, né? É para aguçar a fé daquele irmão, daquela pessoa que está acamada, né? O membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender essas demandas, né? Diz assim: os presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha de Cristo, das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, esse obreiro, ele não pode ser um obreiro isolado, né? Ele não pode ser alguém que agora que é presbítero, ele começa a distanciar as pessoas dele, não. Ele agora precisa cada vez mais se aproximar das outras pessoas. Todo crente, todos eles precisam, todo membro da igreja, ele precisam ter a liberdade ou se sentir à vontade para procurar um presbítero da igreja para pedir um conselho, para pedir uma palavra, para confessar algum delito, né, que tenha caído. Então é preciso que, justamente por isso, é outro fato muito importante, se é para confessar algum delito, algum pecado, é aí que está a importância desse presbítero ser um homem de Deus e maduro na fé, para que depois esse delito, ora confessado, não venha estar na boca da igreja por completo, né? Então é de suma importância que este homem seja verdadeiramente um homem de Deus. A nossa conclusão, ela diz o seguinte: vimos que os termos presbíteros, bispos e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo, né, de obreiros que, com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Então, meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Que Deus em Cristo abençoe. Peço a você mais uma vez que se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe, né, nas suas redes sociais, compartilha lá no teu Facebook, compartilha lá no teu Instagram, né, que nosso canal ele possa chegar a mais e mais irmãos. Comente aí, irmãos, se vai ficar melhor assim, dessa forma, a nossa aula divididas em 2 vídeos, né? Porque eu vi isso, irmão, porque às vezes muita gente, muitos dos irmãos não tem tempo para assistir, né, 50, 1 hora de aula por completo, né? Então eu dividi aqui em 2 e espero que tenha ficado melhor. Comente aí o que é que você achou, se é melhor ou se é melhor a gente continuar da forma que estava, né? Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.